Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O apóstolo Paulo contrasta as virtudes espirituais com as obras da carne descritas em Gálatas 5, 19 a 21. A palavra grega traduzida como benignidade em Gálatas capítulo 5, verso 22, é Christos, que significa bondade, gentileza, integridade e disposição para fazer o bem. Deriva de Christus, que significa útil, bom, gentil. Está ligada à ideia de misericórdia ativa, ou seja, um ato contínuo de bondade e compaixão. No latim, a palavra equivalente é benignitas, de bene, bem, mais genus, origem, nascimento, indicando uma natureza voltada ao bem. Na Bíblia, benignidade é frequentemente associada ao amor e à paciência de Deus para com os pecadores. Benignidade no contexto de Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, Paulo menciona as obras da carne, que incluem ódio, inimizades, ira, dissensões e invejas. Essas são atitudes opostas à benignidade, que busca restaurar, perdoar e agir com misericórdia. O contraste entre a benignidade e as obras da carne reflete a transformação do crente pela ação do Espírito Santo. Quem vive pela carne tende ao egoísmo e ao ódio, mas aquele que anda pelo Espírito demonstra a benignidade como um reflexo do caráter de Deus. Neste célebre capítulo sobre o amor, Paulo declara que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, verso 4. Ágape macrotumei, Christeuetai, aqui a palavra grega usada para benigno é Christeuetai, que vem da mesma raiz de Christos. O amor verdadeiro se expressa em ações de bondade e gentileza, refletindo o caráter de Cristo. A inclusão do pecador, por fé, na morte de Cristo, mostra a benignidade divina e se manifesta supremamente na cruz de Cristo. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Aqui, a benignidade de Deus não apenas expressa sua bondade, mas é o instrumento pelo qual ele chama os pecadores ao arrependimento. A cruz é a maior expressão de benignidade, pois nela Cristo inclui o pecador na salvação, oferecendo perdão e reconciliação. Paulo enfatiza, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 7. Deus, pela sua graça e benignidade em Cristo, nos salvou. Isso mostra que a inclusão do pecador não é baseada em méritos, mas na bondade divina. Pregadores que abordaram o tema. Agostinho de Hipona, 354-430 d.C., falava sobre a benignidade de Deus como a chave para transformar corações endurecidos. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, destacava que a salvação vem pela graça e benignidade de Deus, não pelas obras da lei. John Wesley, de 1703 a 1791, ensinava sobre a graça preveniente, a benignidade de Deus agindo antes mesmo do pecador perceber sua necessidade de salvação. John Piper fala sobre como a benignidade de Deus nos chama ao arrependimento e nos sustenta na fé. Tim Keller enfatiza a benignidade de Cristo como um convite para os pecadores serem incluídos na família de Deus. Hernandes Dias Lopes ensina que a benignidade cristã reflete o caráter de Deus e deve ser um testemunho ao mundo. A benignidade no fruto do Espírito não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua de bondade que reflete o próprio caráter de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. A cruz de Cristo é a maior manifestação da benignidade divina, pois nela Deus inclui o pecador e oferece salvação pela graça. Assim como a benignidade de Deus nos alcançou, somos chamados a viver essa mesma benignidade em um mundo marcado pela dureza e pelo egoísmo.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versos 14 e 15.